Aleluia! Na presença de Deus, a plenitude de alegria. E você foi convidado pelo próprio Senhor para viver na sua presença. E você pode usufruir desta alegria. Um dos convites de Deus para nós é que nós venhamos a beber das fontes da alegria. Há muita alegria na presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou: alegre-se no Senhor. E ele diz assim, outra vez vou dizer isso: alegre-se no Senhor. Ele estava preso em Roma quando escreveu isso, e ele sabia que ele ia sair da prisão provavelmente para morrer. Ele tinha essa convicção, essa certeza, mas mesmo assim ele se alegrou na presença de Deus. Eu e você também podemos nos alegrar. Então, por isso é uma grande satisfação e alegria estarmos aqui nesse culto. Você está aí na sua casa, recebendo, assistindo. Realmente participe, receba e seja ministrado e abençoado pelo Senhor. Hoje é dia das mães. Uau! Parabéns, mamãe! Vocês são heroínas do Senhor. E agora vocês ainda são mais heroínas, porque estão com os filhos em casa, sem irem para a escola. Está sendo uma grande aventura, um aprendizado. Para alguns está sendo uma loucura, mas é uma loucura santa, é uma loucura boa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu estou aqui com essa mulher maravilhosa, que é mãe, pastora Fernanda. Ela tem uma mensagem para você, mamãe. Sim, eu quero dizer, em primeiro lugar, boa noite a todos. Que bom estarmos juntos, que saudade de todos vocês. E, é claro, eu quero dar os parabéns para todas as mães, todas vocês que estão assistindo a gente, estão participando dessa reunião. Eu quero dizer que vocês são abençoadas, que realmente essa é uma tarefa que Jesus confiou a cada uma de nós, e não é uma tarefa fácil, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que nunca pensamos que viveríamos, mas vocês são muito vitoriosas. Meus parabéns. Eu quero realmente honrar vocês, orar por vocês essa noite. E lembrando sobre a maternidade, o que me veio à mente hoje foi Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. E é com ela que eu quero homenagear cada uma de vocês essa noite e dizer que Deus conhecia Maria como ninguém. Ele conhecia Maria de uma maneira como ninguém conhecia. Assim como Ele conhece você de uma maneira como ninguém conhece. E Deus viu em Maria algumas características que fizeram com que Ele a escolhesse para ser a mãe do nosso Senhor. E essas características de Maria que eu queria refletir com você um pouquinho essa noite, antes de nós entrarmos aqui na ministração que o pastor vai estar fazendo, nós dois juntos. Mas Deus viu em Maria coragem. Ele viu nela coragem para enfrentar os desafios. Ele sabia que Maria enfrentaria tempos difíceis. E ela teria coragem para assumir a responsabilidade que ele estava colocando sobre ela. Então, coragem é uma característica que a gente vê na vida de Maria. Ele também viu nela força para enfrentar tempos difíceis e saber que ela não recuaria, e saber que Maria levaria adiante o seu chamado, que ela cumpriria aquilo que estava destinado para ela. Então, força, coragem, Deus viu na vida de Maria como mãe. Ele também viu nela uma devoção, uma vida com Ele. Maria conhecia Jesus e ela, por causa disso, ela seria uma boa discipuladora, uma boa mentora
para Jesus. Então, essa foi uma outra característica. Nós precisamos também ser mentores para os nossos filhos. E uma característica muito maravilhosa na vida de Maria é que o compromisso dela era um compromisso com Deus. E ela não ia interferir, Deus sabia disso, que ela não ia interferir no destino de Jesus, no destino que Deus tinha para ela. Qualquer mãe gostaria de livrar o seu filho de um sofrimento. Qualquer mãe chamaria para si aquele sofrimento que ela não quer ver o seu filho passar. A rejeição, as chacotas, o sofrimento, os traumas. E Jesus passou por tanta coisa. Maria sabia que ele tinha um destino. Maria sabia que ele tinha um chamado. José nunca quis que ele fosse um carpinteiro como ele foi. Muitas vezes nós queremos fazer com que nossos filhos cumpram um sonho que é nosso, que está no nosso coração. E não é isso. Nós precisamos entender que cada um de nós nasceu com um propósito e que nossos filhos nasceram com um propósito divino. Nós precisamos buscar isso em Deus, ter essa fé, essa coragem, essa força e esse compromisso com Deus, esse relacionamento com Deus para ser boas mentoras e também não interferir, não manipular, não dominar, deixar que nossos filhos sigam o destino que Deus tem para cada um deles. E eu aprendi isso com a palavra de Deus. No ano que eu me tornei mãe, logo em seguida, eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela foi muito útil para mim. A Bíblia foi um livro que Deus que me ajudou muito na minha maternidade. E é sobre isso que nós queremos falar com você essa noite. Mas antes, eu gostaria de orar por você, mamãe, e abençoar a sua vida. Você quer orar, pastor? Posso orar com muita alegria. Então vamos lá. Pai, obrigado pela sua presença na vida de cada mãe. Obrigado porque ser mãe é um dom que vem de ti, também é um chamado e também é um grande privilégio. Senhor, obrigado porque sempre a sua graça, o seu poder, a sua presença estão disponíveis para toda mãe, Senhor, para ela se dedicar, para criar, para educar os seus filhos, suas filhas, Senhor, diante de ti, na sua presença, nos seus caminhos. Senhor, dá a cada uma delas realmente uma capacitação sobrenatural, renove as suas forças, e nesse dia, que é o dia delas, de maneira especial, Senhor, que elas sintam-se agraciadas, abençoadas, ungidas e capacitadas por ti, Senhor. Que cada uma delas se renove na sua alegria e na sua presença, e que assim possa ser também todos os dias da vida delas, Senhor, enquanto elas estão se dedicando à criação de seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, e eu falei como a Bíblia foi importante, né, nessa fase da minha vida, e ela é importante para todos nós, não só para as mães, né, pastor? É muito importante, é verdade. Então, eu queria hoje, pastor Fred, que você falasse para a gente qual é a importância de conhecer a Bíblia. Uau! A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você se aproxima da Bíblia, você precisa saber e você precisa crer que você está se aproximando da palavra de Deus. Você precisa se aproximar da Bíblia com esta fé. E por que é importante conhecer a Bíblia? Existem muitos motivos, mas talvez o principal é que a Bíblia revela Deus. A Bíblia mostra quem Deus é, como Ele é, qual é o seu caráter, como Deus pensa, os propósitos de Deus. Então,
se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia. Não tem como eu conhecer a Deus de verdade, com intimidade, sem eu conhecer também com intimidade e profundidade a Bíblia. A palavra diz no Salmo 19 que a palavra de Deus, que é a Bíblia, é mais preciosa do que muito ouro. A palavra de Deus é um tesouro, gente. A palavra de Deus, ele contém os tesouros de Deus, os tesouros eternos, os verdadeiros tesouros da vida. E você pode conhecer e usufruir desses tesouros. Como? Conhecendo a Bíblia. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus, ele é um filho de Deus. Quando você creu em Jesus, você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Agora imagina uma pessoa que tem uma herança enorme, grandiosa, uma herança maravilhosa, uma herança que ela pode usufruir por toda a vida, mas ela não conhece o testamento. Ela nunca leu o testamento, nunca conheceu, nunca teve notícia. Ou seja, ela é um herdeiro de verdade, mas ela nunca vai viver como um herdeiro, ela nunca vai usufruir, ela nunca vai experimentar uma vida de herdeiro, porque ela desconhece o testamento. Uma das coisas mais tristes a respeito dos cristãos é que muitos não conhecem de verdade a Bíblia. E eu queria dizer uma coisa para você. É muito importante você fazer parte da igreja, e é muito importante a igreja se reunir, a igreja estar junta, a igreja se congregar. Nesse tempo de crise, eu tenho certeza, está sentindo dificuldade do culto presencial. A internet é uma bênção. A internet é uma coisa maravilhosa, gente. Eu vejo minha netinha lá em Buenos Aires, que mora tão longe, minha filha, meu genro, meu filho que mora na Alemanha. Aproxima muito, mas a internet não substitui a vida real. Eu sei que você deve estar com muita vontade de vir aqui e participar no culto de verdade. E uma das coisas que acontece no culto é a pregação da palavra de Deus. Uma boa igreja, ela deve ter uma pregação íntegra, plena da palavra de Deus. Mas sabe, você não vai conhecer a Bíblia só ouvindo pregações. Você precisa, conhecer a Bíblia. A palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Jesus, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É muito interessante essa passagem, porque imagina que o Espírito Santo, depois que Jesus foi ungido lá no batismo por João Batista, ele foi batizado nas águas por João Batista, ali o Espírito Santo desceu sobre ele, e ali o Pai Celestial testificou dele, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Depois da unção de Jesus e antes da sua manifestação, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então teve a unção e teria a manifestação de Jesus publicamente, o seu poder, a sua unção, a sua autoridade. Mas entre a unção e a manifestação, ele foi levado ao deserto e passou a tentação. É uma coisa importante. E ele é muito interessante que ele foi tentado no deserto. E ele jejuou 40 dias e 40 noites, jejum completo, sem comida, sem água. E diz a Bíblia que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome.
Só nesse momento é que ele teve fome. Quando ele teve fome, o diabo, sem vergonha, tentador, apareceu para tentar ele. E o diabo disse assim para ele: se você é filho de Deus, peça para essas pedras se transformarem em pães. Então o diabo tentou Jesus para ele usar o poder dele para suprir as suas próprias necessidades. E Jesus responde citando a palavra de Deus. E ele cita Deuteronômio 8:3. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é um alimento espiritual para o nosso espírito. Se você não conhecer a Bíblia, você vai ser subnutrido, você vai ser raquítico, você vai ser fraco, você vai ser débil na sua fé. É verdade. Então, eu sei que você que está me ouvindo, eu sei que você quer ser forte na fé, você quer ser fortalecido. Mas eu digo a você, vai ser impossível você ser forte na fé sem conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia muito. E Fred, o que fazer para conhecer a Bíblia? Muitas coisas. Estou ajudando vocês, hein, pessoal? Vocês que estão ouvindo hoje, olha, vai anotando todas essas dicas aí. O Salmo 1, que ele diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai. E fala dessa consequência de você ser uma pessoa de Deus. Mas no versículo 2 diz assim: ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa frase, esse princípio, ele tem prazer na palavra de Deus. Você precisa ter prazer na palavra de Deus. Eu, por exemplo, tenho um tipo de prazer. Eu tenho prazer em comer um churrasco. Uau! Eu comendo um churrasco, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho prazer, mas eu tenho mais prazer em conhecer a palavra de Deus. Eu tenho mais prazer em estudar a Bíblia. Quem gera esse prazer? Da onde vem esse prazer? Esse prazer vem do Espírito Santo, mas esse prazer também é um exercício do seu coração. Então, é muito importante você ter essa alegria na palavra de Deus. E para você conhecer a Bíblia, você precisa ser um estudante da Bíblia. A própria Bíblia convida você a ser um estudante da Bíblia. Sabe, o que é um estudante? Um estudante, ele vai na escola, ele tem material, ele tem matéria, ele estuda, ele tem horário, ele tem disciplina, porque ele está estudando. Então, nossa filha Ana Raquel, estudou medicina, ela fez aquele curso de medicina, 5 ou 6 anos, não me lembro se foram 5 ou 6, mas ela teve que se dedicar, ela estudou muito. A Bíblia é um livro para você estudar ele a vida inteira. Então, para você conhecer a Bíblia, como conhecer a Bíblia? Você precisa ser um estudante da Bíblia. Você precisa ter essa mentalidade de estudar a Bíblia, e assim você vai conhecer a Bíblia. Você também precisa ser dedicado nesse estudo da Bíblia. George Miller, que é esse homem que você admira muito, que eu brinco, uma brincadeira que você não gosta, mas eu brinco, que se a Fernanda conhecesse George Miller na época dele, ele fosse solteiro, ela ia casar com ele.
Jorge... Eu nunca falei isso. Não, nunca falou, mas eu acho. Não precisa falar, eu acho. George Miller, que foi esse homem de Deus tão simples, tão profundo, que cuidou de tantos órfãos, que viu tantas vezes Deus se manifestar na vida dele, ele leu a Bíblia 200 vezes, inteira, de capa a capa. E diz que metade dessas vezes, 100 vezes, ele leu de joelhos, Uau. orando. Por que ele fez isso? Porque ele tinha amor pela Bíblia. É certo, para fazer isso ele tinha muito amor pela palavra de Deus. E ele se dedicava à Bíblia. Ele era essa pessoa que tinha dedicação. A outra coisa muito importante para você conhecer a Bíblia é esta. Muitas pessoas, eu estou falando dos cristãos, tá? Às vezes até um não cristão. Eles têm curiosidade, desejo de conhecer a Bíblia. Eles têm interesses em alguns assuntos. Tem pessoas que, quando fala, por exemplo, de Apocalipse, a pessoa chega a babar. Eu conheço uma pessoa, inclusive. Quando fala assim, do final dos tempos, uau, a pessoa tem interesse, o olho fica brilhando assim. A pessoa quer conhecer. Mas a Bíblia, lembra, ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro apenas para você conhecer. Ela não é um livro apenas para você estudar. Ou seja, ela não é um livro que Deus escreveu, e quando escreveu, Deus não propôs a Bíblia ser um livro para te trazer apenas conhecimento. A Bíblia, quando você vai conhecer a Bíblia, você deve se aproximar com este alvo, de aplicar a Bíblia à sua vida. Ou seja, o alvo de você conhecer a Bíblia é você praticar esta palavra. É muito interessante. Quando Moisés morreu, né? Não sei se você sabia, mas ele morreu. Quando Moisés morreu, Deus chegou para Josué e disse assim: Moisés, meu servo é morto, agora você deve passar para essa terra que eu prometi aos filhos de Israel, entrar e tomar posse dela. E Deus fala sobre a palavra dele, 3 coisas para Josué. Primeiro, diz que ele deveria ler essa palavra. Diz que essa palavra não se aparte da sua boca. Ele devia ler e ler em voz alta. Segunda coisa que Deus disse para ele é que ele devia meditar nesta palavra de Deus de dia e de noite. Fazendo isso, ele seria bem-sucedido em tudo que ele fizesse. Então, segunda coisa que Deus falou que ele devia estudar a palavra de Deus. E a terceira coisa que Deus falou para ele é que ele devia ter o cuidado de praticar essa palavra. Ou seja, que ele devia aplicar essa palavra na sua vida. Então, o alvo de conhecer a Bíblia sempre é esse: você praticar, você aplicar. Não vá só à Bíblia para você ter conhecimento bíblico, mas estude a Bíblia para praticar, para aplicar. Porque essa palavra de Deus, ela é viva e ela vai agir com poder na sua vida. Sim, muito bom. Cada conselho tão precioso que você tem passado, né, para a gente hoje. E sabe que esse ano, uma das minhas maior alvo de oração tem sido para que as pessoas voltem a ter amor pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu tenho orado muito por isso, porque, como você falou, é importante o amor, a dedicação por essa palavra. E eu creio que esse amor, esse interesse pela palavra vem até antes do estudo, não é? Você não vai estudar uma palavra que você não tem admiração, que você não tem amor. Então, eu tenho orado por esse primeiro passo,
que as pessoas tenham amor pela palavra de Deus. E a gente iniciou aí um projeto que Deus pôs no meu coração, vamos ler a Bíblia. E nós já começamos esse projeto piloto com algumas pessoas, e logo nós vamos poder falar mais para a igreja e expandir esse projeto, mas eu realmente estou muito focada esse ano, então eu agradeço muito a esses conselhos e essa palavra que você tem transmitido hoje para a gente, porque realmente o Espírito Santo está nos levando de volta à essência, e a palavra é a essência. Nós precisamos amar essa palavra de todo o nosso coração. Agora, a pergunta que não quer calar, né, gente? Como estudar a Bíblia sozinho? É muito importante você aprender a estudar a Bíblia sozinho. Por quê? Porque se você não fizer isso, você dificilmente vai adquirir um conhecimento profundo da Bíblia. Você não vai conhecer a Bíblia profundamente apenas ouvindo outras pessoas, ou ouvindo pregações, ou coisas assim. Você precisa dedicar-se pessoalmente ao estudo da Bíblia. Então, uma coisa que acontece, que é uma característica de todo o ser humano, isso aconteceu em todas as gerações, mas hoje é mais evidente, é que existem muitas distrações. Então, talvez a maioria dos cristãos, quando estudam a Bíblia sozinho, é muito assim aleatório, é muito diluído. Então a pessoa acorda, faz um devocional, ela não sabe o que ela vai ler, qual parte da Bíblia vai ler, qual parte vai estudar, e ela abre lá em qualquer passagem, ela lê um pouquinho, aí ela vai para outro livro, ela lê um pouquinho do Jó, aí fecha a Bíblia e pronto. Aí no outro dia ela vai para o devocional, vai orar, aí ela vai abrir em outro lugar. Para você estudar a Bíblia sozinho, você precisa ter uma certa disciplina, ou seja, você precisa ter uma certa organização. Você precisa ser um pouco sistemático. Então, você precisa primeiro ter uma Bíblia, é lógico. Não queira começar a estudar a Bíblia tendo muitos materiais. Tem pessoas que dizem assim, vou estudar a Bíblia. Aí compra dicionários bíblicos, compra enciclopédia bíblica, compra concordância bíblica, põe tudo lá na estante, e a pessoa não consegue nem saber por onde começa. Então, eu vou dar um conselho, comece pela Bíblia. O máximo para você começar, que é interessante, é você ter uma Bíblia de estudo. Por exemplo, essa aqui é a Bíblia Thompson, é uma Bíblia muito boa, uma das melhores Bíblias de estudo que tem na língua portuguesa. Então comece pela Bíblia. Você precisa ter uma Bíblia. Um caderno. Você precisa ter um caderno. Eu sei que hoje existem aplicativos que são muito bons, você pode usar inclusive no celular, são muito bons para você ler e estudar a Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas não existe nada como você escrever com caneta num caderno. Quando você escreve, você grava mais. E quando você escreve, você também desenvolve o seu pensamento. Você desenvolve o seu raciocínio. Escrever é uma das coisas, uma das ações que você deve fazer quando você estuda a sua Bíblia. Então, de maneira muito simples, você ter a sua Bíblia, ter um caderno e ter uma caneta com grifa-texto. E você ler a Bíblia, meditar no texto e anotar no seu caderno. Eu vou já dizer o que você anota. Eu faço isso há mais de 30 anos. Esse caderno que está na minha mão aqui, tem 30 anos. E tem anotações de estudos bíblicos aqui dentro. Por exemplo, você, Pastor Tomás, nosso
amigo, ele dizia assim, é melhor um lápis curto do que uma memória comprida. Deus vai falar muitas coisas para você estudando a Bíblia. Deus vai revelar, Deus vai vivificar a palavra, Deus vai mostrar coisas para você. No momento aquilo é muito vivo, no momento aquilo é muito intenso. Mas se você não anotar, você vai esquecer. Você não vai lembrar de tudo. Talvez as coisas assim, muito fortes, quando Deus fala com você na Bíblia, quando você estuda e Deus mostra, você vai lembrar. Mas tem muitas coisas que você não vai lembrar. Então, tem o seu caderno, faça anotações. Eu sempre faço anotações, faço gráficos, faço desenhos. E você faz essas anotações de coisas que Deus falou com você, de coisas que você leu? O que exatamente você anota? Eu faço anotações de coisas que eu li, que eu aprendi. Eu faço anotações de coisas que Deus mostrou para mim, que Deus falou. E eu faço anotações de estudos que eu faço da Bíblia. Por exemplo, nesse caderno aqui, no começo dele, tem um estudo que eu fiz sobre a importância de ter visão espiritual. Então a Bíblia diz que sem visão o povo perece. O que é visão espiritual? Como essa visão vem? Ela vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus dá visão para nós. Essa visão pode ser também chamada da revelação, que Deus dá da palavra de Deus para nós. E a visão vem também pelo Espírito Santo vivificar a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu anotei aqui, Hebreus 12, 2, que diz assim, que Jesus sendo o autor e consumador da nossa fé, nós devemos olhar para Ele, porque Jesus, tendo visão, suportou a cruz, desprezando a prova mais difícil, e assim alcançou o alvo que Deus tinha proposto para Ele. Então, a importância de ter visão. Aí eu desenhei um gráfico, baseado no estudo de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz que Deus nos deu o Espírito Santo para a gente compreender as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Então, Deus deu a palavra e o Espírito Santo para nós, para que a gente compreenda todas as coisas que Deus já nos deu gratuitamente. Então, você anotar, você escrever, você fazer gráficos, você colocar aqui as ideias do texto, o que você aprendeu, é muito, muito, muito importante. Você não vai ser um estudante da Bíblia sem uma Bíblia, um caderno e uma caneta. O que você deve anotar? Quando você estuda um texto da Bíblia, você precisa de tempo. Para aprender a Bíblia, tenha calma, não seja apressado. Não seja assim, eu quero em um mês aprender a Bíblia toda. Não vai conseguir, meu filho. Fique em paz. Take it easy. Calma. Mas se você dedicar-se todo dia ao estudo da Bíblia, você vai aprender muito. Então, quando você estuda um texto, você deve se aproximar do texto fazendo perguntas. Quem, quando, aonde, como, por quê, para quê. Quando você estuda aquela passagem, você deve estudar qual é o versículo principal. Ou às vezes estudando uma passagem, o Espírito Santo, ele naquela passagem, ele quer te ensinar algo específico. Então ele vai vivificar aquela passagem, aquele versículo, aquela palavra, aquela frase. Então você coloca a sua atenção nisso e você anota, você escreve. É interessante esse princípio de você anotar. O meu conselho é para você estudar a Bíblia, você deve fazer isso todo dia. Mas você deve sentar numa mesa. Sentar na mesa não, sentar na cadeira e colocar o material na mesa. Ter ali uma Bíblia, ter o caderno, ter a caneta. E você realmente se colocar numa postura que você está prestando atenção, você anota, você reflete, você faz desenhos, você faz gráficos, você usa grifa-texto, você grifa. Eu lembro
32 anos atrás, eu fui estudar na Palavra de Deus, em Efésios, capítulo 5, quando a Palavra de Deus fala sobre o casamento, eu fui estudar como resolver conflitos no casamento. E eu lembro que eu fiz um gráfico. Então, eu fiz um gráfico assim, o marido, a mulher, Deus, e o conflito no meio. Então, o nosso alvo não é o marido atacar a esposa por causa do conflito, ou a esposa atacar o marido por causa do conflito, porque isso não resolve conflitos. O alvo é o marido e a esposa, juntos, atacarem o conflito. E como atacar o conflito? Com a presença de Deus e a palavra de Deus. Eu fiz aquele gráfico. Até hoje eu tenho ele na minha mente. Que bom. Anotado num caderno. Então, sou muito bom em resolver conflitos de casamento. Então, você precisa fazer isso. Você precisa ter. Você não vai aprender a Bíblia só lendo o texto aleatoriamente. Né? E outra coisa que existe hoje, muito bons, são os aplicativos. Você pode instalar, inclusive, no seu celular. No aplicativo dá para você ler a Bíblia, dá para você fazer leitura sistemática da Bíblia, sim, que inclusive você recebe um lembrete, hoje é o dia de você ler tal texto. Você pode fazer anotações e tem alguns aplicativos que têm materiais de estudo no aplicativo para você estudar a Bíblia. Você clica no versículo, vai para o Strong, que tem a palavra no original em hebraico ou grego, o que significa a palavra, tem a concordância bíblica, ou seja, aonde é o próximo versículo daquele assunto, existem muitos recursos. Mas eu quero aconselhar você, não fique só estudando a Bíblia em aplicativo de celular, porque nada vai ajudar tão bem você memorizar a Bíblia e o seu estudo quando você anotar num caderno. É muito importante. Muito bom. E Fred, quais são as maneiras de ler a Bíblia? Existem muitas maneiras. Para você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, você precisa ser dedicado, como eu disse. Você precisa ter uma organização, você precisa ser sistemático. Então, por exemplo, uma maneira de ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia um versículo por dia, que é o versículo daquele dia, é um versículo que chama a sua atenção naquele dia. Eu sempre faço isso, um versículo. Por quê? Porque um versículo ele é muito curto. Esse que eu citei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se não me engano, é Mateus 4:4. Por que um versículo do dia? Porque ele é curto e você pode o dia todo ficar meditando nesse versículo. Então, por exemplo, eu li esse versículo. Aleatoriamente? Não, Você pegou esse versículo aleatório? Sim, quando eu pego um versículo, eu digo um versículo, é um versículo que está chamando a sua atenção. É um versículo que o Espírito Santo está vivificando em você, ou está vindo à sua mente, você está lembrando. Abra a Bíblia e leia aquele versículo. Então, se no meu devocional e meu estudo da Bíblia, eu me dediquei àquele versículo, por exemplo, aí eu saio para correr, eu posso ficar pensando no versículo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o pão espiritual. Deus está falando. A Bíblia é Deus falando. A Bíblia é a palavra que saiu da boca de Deus. Então, eu fico meditando. Eu vou fazer alguma coisa em algum lugar. O versículo vai comigo. Não é uma passagem longa, é curta. Então, maneiras de ler a Bíblia. Você pode ter o versículo do dia. Você pode ler uma passagem por semana. Como é isso? Você pega uma passagem da Bíblia, por exemplo, a tentação de Jesus. São poucos versículos. Você lê durante uma semana, todo dia.
você lê aquela mesma passagem. Mateus, capítulo 4, começando no versículo 1. E você lê segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma passagem curta. O que vai acontecer? Você lendo aquela passagem a semana toda, você vai absorver mais. Você vai estudar aquela passagem. Porque a Bíblia é um texto para você entrar dentro do texto. Sim, é verdade. E enquanto você entra dentro do texto, o texto entra dentro de você. Isso é uma maneira muito boa de ler a Bíblia. Outra maneira é você ler um livro. Então você separa um livro da Bíblia e você vai ler aquele livro. Quando você vai ler um livro, é muito bom você, numa Bíblia de estudo, sempre vai ter uma introdução do livro. Vai dizer o nome do livro, que época foi escrito, o autor, o contexto histórico da época, para que o livro foi escrito, para quem. Isso vai ajudar você a se situar no livro. Então, você lê um livro, então você começa e vamos supor que você determina, vai ler um capítulo por dia. Você começa e vai até o final do livro. Se o livro tem 15 capítulos, vão levar 15 dias. Ou você pode ler meio capítulo por dia, então vai levar 30 dias. Mas lembra de você estar sentado, de você anotar, de você frisar, de você escrever na sua Bíblia. É muito bom também você escrever na sua Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, É verdade, isso eu faço muito. você anotar muito, assim na Bíblia, por exemplo, você anota, frisa o texto. É a única coisa que você não pode perder a Bíblia. Tem uma Bíblia que eu estudei 20 anos na Bíblia, naquela Bíblia. E até hoje quase eu choro quando eu falo. Uma vez nós fomos a Manaus, lembra? E eu deixei a Bíblia debaixo da carteira de uma aula bíblica que nós tivemos lá na igreja. E ficou lá e que alguém achou e que foi muito abençoado. Mas essas maneiras de ler a Bíblia. Outra maneira é você fazer uma leitura anual. Isso é muito bom. Existem algumas maneiras. Por exemplo, você começa em Gênesis e vai lendo a Bíblia toda até Apocalipse. Isto é quando você já conhece um pouco a Bíblia. Por exemplo, você se converteu. Comece lendo o Evangelho de João, estudando o Evangelho de João e a primeira carta de João, juntos. Evangelho de João e primeira carta de João. Por quê? Porque você vai aprender muitas coisas que são muito importantes para o começo da sua vida cristã. Mas depois de uns 3, 4 meses que você já se converteu, então você pode agora se dedicar a uma leitura completa da Bíblia. Mas talvez a melhor maneira de ler a Bíblia toda tem um método que foi Robert Murray, que fez essa leitura bíblica. Ele viveu lá para 1800 na Inglaterra. Você lê 4 capítulos por dia. E você lê assim, você começa assim, você lê o primeiro capítulo de Gênesis, aí você lê o primeiro capítulo de Esdras, aí você lê o primeiro capítulo de Mateus, e aí você lê o primeiro capítulo de Atos. Você começa aí. E daí você vai para frente. Ou seja, você vai lendo de Gênesis e vai continuando todos os capítulos. E depois passa para o próximo livro, o Êxodo. E de Esdras você vai lendo e passa para Neemias. E de Mateus você passa para Marcos. E de Atos você passa para Romanos. E você vai lendo e você vai conseguir ler assim o Velho Testamento uma vez e o Novo Testamento 2 vezes no ano. É muito bom você ter essa leitura organizada da Bíblia. Por quê? Por que isso ajuda? Ajuda lá no momento do seu estudo, no momento do seu devocional, por exemplo, você vai ler e estudar a Bíblia. Se você não está organizado, você não sabe o que você vai ler, você não sabe o quanto vai ler, você vai pensar no que você vai ler, você perde um tempo. Se você já tem organizado, hoje eu vou ler Gênesis 1, Mateus 1, Atos 1 e Esdras 1. E vou estudar essas passagens. Já está organizado. Vai ficar bem mais fácil para você se dedicar a ler e conhecer a Bíblia. Muito bom. Então, recapitulando, a gente pode ler um versículo por dia, ou a gente pode ler um texto por semana, a gente pode ler um livro, escolher um livro e ler esse livro até o fim, ou a gente pode ler a Bíblia
anualmente. Mas esse do toda. versículo da passagem do livro, você deve fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não é, por exemplo... Um ou outro. Não, você lê, você foca num versículo naquele dia, você estuda uma passagem por semana. A mesma passagem. A mesma passagem durante os 7 dias da semana, depois muda a passagem quando muda a semana, e você está lendo e estudando um livro. Então, vamos dizer, eu estou estudando a Bíblia. Então, esta semana eu estou meditando um versículo por dia, estou estudando uma passagem e estou lendo um livro. Tudo isso faz parte do meu estudo durante aqueles dias. Muito bom. Vamos praticar, né, pessoal? Bom, então a gente viu aqui uma dica muito boa de como a gente pode ler a Bíblia, as maneiras como a gente pode ler a Bíblia. Agora, quais são as maneiras que a gente pode estudar a Bíblia? Também existem muitas maneiras de estudar a Bíblia. A Bíblia, gente, tem quase 1.200 capítulos. Tem mais de 31.000 versículos. O assunto principal é Jesus, é Deus, é a pessoa de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus, principalmente para nós, a humanidade. A Bíblia tem muitos assuntos, todos os assuntos da vida, todos os assuntos da sabedoria, todos os assuntos da revelação de Deus estão na Bíblia. Então, existem muitas maneiras de estudar a Bíblia. Uma maneira muito boa para você começar, e essa maneira eu acho que você sempre deve manter por toda a vida, que é o método devocional. O que é o método devocional? Você vai orar e você vai sentar com seu caderno, sua caneta, seus grifa-textos e a sua Bíblia, e você vai numa passagem que está chamando a sua atenção, ou uma passagem que você quer aprender, e você vai se dedicar àquela passagem meditando naquele texto. Isso é um método do devocional. E você vai procurar retirar do seu estudo qual é a aplicação pessoal. Ou seja, o que desse texto eu estou praticando, o que eu não estou praticando, o que eu preciso praticar, como eu vou praticar, que mudanças eu vou fazer na minha vida para praticar, que ações eu vou ter para praticar. Ou seja, visando a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Esse método devocional, na minha opinião, né, que é muito pessoal, eu acho que você deve manter ele durante toda a sua vida. Outra maneira de você estudar a Bíblia é você estudar um livro. Não comece pelos livros muito grandes. Não comece por Apocalipse. Eu ia falar isso. Por favor. Mas, por exemplo, você pega o livro de Efésios. Tem 6 capítulos. E você vai estudar o livro. É uma maneira de você estudar a Bíblia. Então, você pode estudar o livro versículo por versículo. Você vai ler aquela introdução do livro. Aí você vai ver qual é o assunto. Você pode fazer assim, qual é o assunto do primeiro capítulo? Qual é o assunto do segundo capítulo? Qual é o assunto do terceiro, do quarto, do quinto? A divisão da Bíblia em capítulos e versículos, apesar de não ser inspirado, fazer parte do texto original, mas ela tem uma coerência. Não foi dividido assim de qualquer maneira. Então, por exemplo, você pega Efésios. O capítulo 1 está falando de um assunto. Está falando de Cristo, da revelação de Cristo. Está falando do propósito de Deus em Cristo antes da eternidade, antes da fundação do mundo. Está falando de todos os benefícios que Cristo trouxe para os santos, para aqueles que creem. Está falando da igreja e Cristo. No capítulo 2, vai mudar um pouco o assunto. Já vai falar dos ministérios, vai falar da graça de Deus, vai falar...
Então, você estudar o livro também é muito bom, por quê? Porque o livro tem começo, meio e fim. O livro foi escrito, ele tem um propósito. Então, quando você se concentra num livro, ajuda muito você conhecer a Bíblia. Você pode estudar um tema. Por exemplo, você pode estudar na Bíblia sobre o tema oração. Mas não, quando você vai estudar, ou você está começando também, não fica assim, poxa, eu quero aprender tudo o que a Bíblia fala sobre oração, é muita coisa. Então você pode fazer assim, ó, eu vou estudar sobre oração nos evangelhos. Ou eu vou estudar sobre oração no livro de Atos. Você está estudando um tema e você concentrou. Isso vai ajudar muito você, porque você tem um alvo, entende? Você tem um objetivo, você não fica assim diluído, você não fica aleatório, você não fica perdido para onde você vai, o que você lê, o que você estuda, por onde começa, por onde termina. Você pôs um tema, eu vou estudar sobre oração no livro de Atos. Está muito bem definido o seu tema. Então você vai pegar o livro de Atos, vai ler, vai estudar, e você vai frisar todas as passagens que tem a respeito de oração, ou pessoas orando, ou o que oraram, o que aconteceu, e você vai focar. Outra maneira de você estudar a Bíblia é você estudar as palavras. Então, por exemplo, se você vai lá na carta de Romanos, tem a palavra justificação, que nós fomos justificados pela fé. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque ela tem muito a transmitir sobre a obra de Cristo, que Cristo fez por nós. Então você vai estudar a palavra. Você pode ir no original, você vai estudar a palavra salvação, você vai estudar a palavra redenção. Você vai estudar a palavra sangue. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre o sangue, é lógico, principalmente pelo sangue de Jesus. Você vai estudar sobre a palavra sangue no livro de Hebreus, por exemplo. É um livro que fala muito sobre o sangue. Então você vai estudar a palavra. Isso vai, porque essa palavra tem muito conteúdo bíblico. E você vai aprender. E existem outras maneiras, existem muitas maneiras. Você pode estudar um personagem, você pode estudar a etimologia, você pode estudar teologia, doutrinas. Por exemplo, a Bíblia tem a doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus? É o que a Bíblia fala sobre Deus, a doutrina de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, é o Filho do homem, Ele é Deus, Ele se tornou plenamente homem sem deixar de ser Deus, Ele foi homem e Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus. Então, a doutrina a respeito de Cristo são ensinos que existem na Bíblia. Você também pode se concentrar nisso, não é? Mas tudo tem um começo, você vai passo a passo, né? Mas é muito importante você começar, você praticar, e você perseverar, e você fazer todos os dias. Sim, muito bom. E o mais importante é que tudo isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é só adquirir um conhecimento mental, um conhecimento só de conhecimento mesmo. A Bíblia, ela é um livro para a gente experimentar. Então, tudo isso que você tem nos ensinado hoje é de grande valia para o nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, não é? Sim, é muito. E lembra, a Bíblia mesmo convoca você a ser um estudante dela. Às vezes as pessoas têm uma coisa assim, eu queria compreender mais esse assunto. A própria Bíblia se explica. Se você estudar a Bíblia e você conhecer, sabe, a maioria dessas dúvidas, elas vão ser sanadas. Porque a Bíblia, ela mesmo, ela é a verdade e ela testifica da verdade. Sim. Não é? Muito bom. Então, vamos praticar, né, gente? Vamos praticar tudo isso que a gente aprendeu hoje, e realmente vai ser